Pós-tribulacionismo ou amilenismo. Vamos falar um pouco sobre escatologia. A escatologia cristã é um dos temas mais debatidos na teologia e sua compreensão requer o uso consistente da sola escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e qualquer aparente contradição pode ser resolvida com um estudo cuidadoso do contexto. Reformadores e teólogos históricos como Jonathan Edwards e Martyn Lloyd-Jones foram fundamentais para aprofundar a visão escatológica, defendendo posições como o pós-tribulacionismo e o amilenismo, respectivamente. Este estudo explorará essas posições, suas dificuldades críticas, a visão pré-tribulacionista e opiniões de autores contemporâneos e históricos. Pós-tribulacionismo, defendido por Jonathan Edwards. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela tribulação antes da volta de Cristo e que a ressurreição e o arrebatamento ocorrerão simultaneamente à segunda vinda. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos reformados dos Estados Unidos, defendeu essa visão. Visão de Jonathan Edwards. Para Edwards, a igreja é chamada para sofrer e perseverar até o fim, pois a tribulação faz parte do plano redentor de Deus para purificar o povo. Ele viu a grande tribulação como um período em que a igreja seria provada e Deus demonstraria sua glória sustentando os santos. Mateus 24, 29 a 31, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. O texto coloca a volta de Cristo depois da tribulação. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 8, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo. Os santos recebem alívio na vinda de Cristo e não antes. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja é chamada a suportar aflições, incluindo a tribulação final. George Eldon Ladd, em The Blessed Hope, Ladd argumenta que o pós-tribulacionismo é consistente com a narrativa bíblica da perseverança da igreja no meio do sofrimento. R.C. Sproul, embora não tenha defendido formalmente o pós-tribulacionismo, Sproul rejeitou a ideia de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Dificuldades do pós-tribulacionismo. Como reconciliar a proteção divina com a severidade da tribulação? A interpretação literal de alguns textos, como Apocalipse 3:10, pode parecer contradizer a presença da igreja na tribulação. Todas as visões escatológicas têm alguma dificuldade no texto, mas essas duas, tanto pós como o amilenismo, são as mais coerentes com os textos bíblicos quando você equaliza todos em conjunto, sendo o amilenismo ainda um dos melhores visões equalizando todas as visões bíblicas. O amilenismo ensina que o milênio em Apocalipse 20 é simbólico e que o reinado de Cristo está ocorrendo agora, durante o período entre a primeira e segunda vinda. A visão rejeita o milênio literal e interpreta os eventos escatológicos de maneira simbólica. Lloyd-Jones enfatizou que o milênio é uma descrição simbólica da era presente em que Cristo reina espiritualmente por meio da sua igreja. Ele destacou que o foco da escatologia é a vitória final de Cristo e não cronogramas ou eventos específicos. Apocalipse 20, 4 a 6, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lloyd-Jones, esse texto refere-se ao reinado espiritual dos santos na era presente. João 18,36 diz: o meu reino não é deste mundo. O reinado de Cristo não é político ou terrenal, mas espiritual. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Cristo já está presente. Santo Agostinho, ele fala o seguinte, ele concordou com essa visão escatológica. Foi um dos primeiros a defender a visão amilenista do milênio, argumentando que o reinado de Cristo começou em sua ressurreição. Anthony Hoekema, em The Bible and the Future, Hoekema apresenta o amilenismo como a interpretação mais consistente com a narrativa bíblica. Dificuldades do amilenismo. Como interpretar profecias do Antigo Testamento sobre o reino futuro de forma simbólica? Alguns veem essa desconexão entre a narrativa de Apocalipse e a interpretação simbólica do milênio. Como eu falei, todas as visões escatológicas elas têm alguma dificuldade. Não há uma
um equilíbrio entre os teólogos sobre qual é a visão que prevalece. Mas se você reunir todos os textos bíblicos que falam sobre isso, o que mais é fundamentado pelas escrituras é o amilenista. Críticas ao pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada antes da tribulação, evitando assim os sofrimentos desse período. Essa visão enfrenta várias críticas à luz da teologia reformada. Falhas do pré-tribulacionismo. Separação da segunda vinda em 2 eventos. O pré-tribulacionismo ensina um arrebatamento secreto antes da vinda pública de Cristo, mas isso não tem base clara nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala o seguinte: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Esse texto descreve um evento público, não um evento secreto. Mateus 24, 30 a 31, a vinda de Cristo ocorre após a tribulação e é visível a todos. Perceba, essa visão escatológica, ela diz que a igreja vai ser arrebatada e não passará pela grande tribulação. Só que nós temos textos firmes na Bíblia que diz que a tribulação, ela produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança e a esperança não nos decepciona. Você percebe que essa esperança é a esperança da glória de Deus. Então, é uma visão que realmente tem muitos furos à luz da Bíblia, tá? Mateus 24, 30 a 31 fala que a vinda de Cristo ocorre após a tribulação e é visível a todos. Falta de apoio histórico. O pré-tribulacionismo foi popularizado apenas no século XIX por John Nelson Darby. Não é encontrado nas confissões reformadas históricas e nos escritos dos reformadores. Incompatibilidade com a perseverança dos santos. A Bíblia ensina que a igreja enfrentará aflições até o fim, João 16, 33, e a ideia de escapismo contradiz com o chamado à perseverança. Comentário de George Eldon Ladd: o pré-tribulacionismo ignora o padrão bíblico de sofrimento como parte da experiência cristã. John Stott, que foi um dos maiores teólogos vivos, que já morreu, né? Mas se tivesse um papa no evangelho, seria John Stott. Rejeitou o pré-tribulacionismo como uma leitura equivocada de textos escatológicos. B.B. Warfield considerou o pré-tribulacionismo como uma teologia inconsistente com a visão reformada. Conclusão: Jonathan Edwards e Martyn Lloyd-Jones, com suas visões sobre o pós-tribulacionismo e o amilenismo, apontam para a necessidade de interpretar a escatologia biblicamente e teocentricamente, enquanto o pós-tribulacionismo enfatiza a perseverança da igreja na tribulação, o amilenismo destaca o reinado espiritual de Cristo no presente. O pré-tribulacionismo, embora popular, enfrenta falhas significativas ao ser confrontado com o ensino reformado e a narrativa bíblica. Como eu falei anteriormente, a Bíblia tem uma clara expressão onde diz que a tribulação gera paciência. Então não tem como ter paciência sem tribulação. Então um evangelho sem tribulação e um evangelho sem sofrimento, ele não é fácil de se defender biblicamente, ok? Então aqui, Jonathan Edwards e Martyn Lloyd-Jones, pré-tribulacionismo, embora popular, enfrenta falhas significativas ao ser confrontado com o ensino reformado e a narrativa bíblica. Aqui embaixo temos algumas perguntas e respostas que eu vou trabalhar num outro vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo.